nossa próxima palestra, nós traremos dicas sobre como deixar o seu e-commerce pronto para vender mais e cases de como players relevantes fizeram isso na prática, tá? Para conversar com a gente sobre como ajustes simples na jornada do consumidor ajudaram grandes players do segmento de alimentos e bebidas a faturar mais, nós convidamos ele, que é superintendente de desenvolvimento de negócios na Elo desde 2014, responsável pelas frentes de aceitação online, focada em segmentos emergentes e do universo digital, responsável por 3 gerências: e-commerce, novos mercados e turismo e entretenimento. Atua no mercado de meios de pagamento desde 2008. Estou falando dele, Felipe Nobre, superintendente de desenvolvimento de negócios da Elo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, tudo bem, Gabi? Tudo certo, fica à vontade, seja bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para poder mostrar algumas informações para o pessoal. Maravilha. Pronto. Bom, a Gabi já introduziu um pouquinho de onde eu vim, né? Eu estou na Elo desde 2014 e em pagamentos desde 2008. Então, peço licença aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo, que já estão muito por dentro do que a gente está conversando, de algumas dicas que eu vou trazer, mas tenho certeza de que vai poder ajudar muitos dos estabelecimentos que estão chegando agora para o mundo digital e que, de alguma forma, podem revisitar alguns processos deles no dia a dia. Vamos lá. Para falar um pouco desse cenário de cartões, eu acho que vale a gente falar o quanto que cartões está dentro do dia a dia das pessoas, né? Hoje, os cartões dentro do Brasil representam mais de 49% do consumo das famílias brasileiras. E teve um salto nos últimos 10 anos que dobrou o tamanho da penetração do consumo em plástico dentro do PIB nacional. Então, em 2010, a gente tinha 14% desse percentual, em 2020, a gente já bateu mais de 31,3%. Esses são dados que vêm da ABECS, que é a Associação Brasileira de Empresas e Cartões. Então, são informações super ricas que mostram que cada vez mais pagar com cartão está no dia a dia do usuário. E é sobre isso que eu quero trazer algum panorama para a gente poder melhorar essa jornada do usuário, tá? Acho que o principal ponto é como é que vocês podem vender mais? E isso não só em grocery drinks, mas em qualquer segmento, simplificando. Eu sempre gosto de colocar esse tema para a gente pensar, porque a gente está muito acostumado cada vez mais a ser mais sofisticado, pensar em cluster, atuar exatamente naquele cliente, mas às vezes a gente deixa de lado algumas coisas simples que podem trazer muito resultado para suas vendas. Trazendo isso, acho que uma das coisas que eu sempre gosto de fazer a gente pensar é jornada. Quando foi a última vez que você comprou no seu próprio site? Quando foi a última vez que você entrou lá não logado e fez todo o processo como se você fosse um cliente novo? E em outra linha, quando foi a última vez que você fez isso dos seus concorrentes? Que você navegou por lá e fez uma compra efetivamente? Que você foi até a hora do pagamento, a hora da verdade e concluiu a sua compra? Para entender essa jornada, o que você pode fazer de melhor, o que está ruim. Às vezes a gente fica tão concentrado nos nossos problemas do dia a dia que não percebe o quanto que a gente pode simplificar uma ou outra etapa. Nesse mesmo caminho, acho que vale muito a gente pensar em fazer simples para todos. E por que eu falo isso? Tem uma senhora aqui na foto, né? Essa senhorinha, ela representa todos esses novos usuários que chegaram no mundo digital. Não só a pandemia, que acelerou muito a digitalização das pessoas, mas a gente vê um crescimento constante do uso cada vez mais plural pelas tecnologias, pelos usuários, né? E aí, só para tangibilizar um pouquinho disso, as transações com cartões presentes, elas também dobraram de tamanho, como eu comentei do PIB, mas em 2 anos. Em 2018, elas representavam 15%, em 2020, elas fecharam o ano representando 30% do todo. É muita coisa, é muita oportunidade de dinheiro e é muito usuário que nunca comprou nada online, que ele precisa muito da sua ajuda. Vale lembrar de que a gente aqui vive praticamente aqui numa bolha, né? A gente já conhece a internet, muitos de vocês nasceram com a mão no mouse, entendem totalmente como funciona essa dinâmica, mas muitos usuários estão tendo seu primeiro contato pelo celular, estão entendendo agora como é que funciona usar um cartão, estão entendendo agora como é que funciona para ele ter uma jornada de compra efetivamente no dia a dia. E aí, em cima disso, acho que vale a gente pensar um pouco sobre conversão. É sempre uma coisa mágica, né? A gente fala muito sobre o abandono de carrinho. E o abandono de carrinho, ele realmente representa mais da metade do volume de vendas descartadas pelos usuários.
O ponto é que muitas vezes, quando se fala no abandono de carrinho, se vincula imagem que está se usando dos produtos, texto da comunicação daquele produto que está ali, informações do produto, mas não é só isso. A gente precisa pensar em outras etapas também. A gente precisa pensar de que quanto menos barreira a gente criar para que ele possa converter, melhor. E é disso que a gente vai falar aqui no passo a passo. Então, fazendo uma analogia, a gente escuta muito falar sobre o omnichannel, sobre o phygital, né? O mundo físico com o mundo digital e essa multicanalidade de acessos dos nossos usuários para poder consumir online. E esse ponto, acho que faz a gente fazer uma análise e uma analogia com o mundo físico, efetivamente. Então, o seu site nada mais é do que o seu balcão. E o seu atendimento nada mais é do que uma pessoa que esteja atendendo aquele usuário ali naquele momento da verdade. E aí, por conta disso, acho que é muito importante pegar aqueles pontos que são muito falados e realmente avaliar. Então, quais são as informações que você está disponibilizando? São as informações que seu usuário quer? Ou você está colocando mais informação do que ele efetivamente precisa e está confundindo a cabeça dele? Nessa jornada, você precisa avaliar todas essas frentes para perceber o quanto que você está disponibilizando de informação para ele estar confortável em seguir. Nesse mesmo conceito, falando de atendimento, eu acho que é muito importante a gente entender real capacidade. Temos visto aí muitas empresas disponibilizando atendimento via WhatsApp, via chatbot. O ponto é, em que momento essas ferramentas que você está colocando vão ter suprimento de um atendimento humano? Alguém vai poder efetivamente atender aquele cliente. Por que eu digo isso? Porque senão você vai gerar uma frustração no seu cliente. Ele vai tentar usar esse canal, não vai conseguir ou não vai ser atendido no tempo que ele espera e por conta disso, de repente, ele vai para o seu concorrente e faz a sua compra. Então, avalia muito bem se você realmente tem capacity para poder colocar uma ferramenta dessa dentro do seu site, dentro do seu e-commerce. Às vezes é muito melhor você colocar ali o atendimento via telefone ou ter efetivamente um atendimento via chat, mas declarando para ele de que ele vai demorar para ser atendido, que ele vai demorar mais 10 minutos, 15 minutos para ser atendido, e aí você seta a expectativa de um lado e do outro. Nessa mesma linha, tem uma frente que a gente vê crescendo cada vez mais dentro do Brasil, que é os dados de usuários. Cada vez mais as empresas estão enxugando os dados que estão sendo solicitados para o usuário fazer o pagamento e concluir a sua compra, exatamente porque a gente entende de que quanto menos informação a gente tem, menos barreira a gente cria para o usuário. É comum você pegar e-commerce ainda hoje perguntando gênero, perguntando escolaridade, e aí, de verdade, acho que vale a gente se perguntar, o que você vai fazer com isso? O que você vai trabalhar com esse dado? Você realmente precisa daquela informação naquele momento para concluir a venda? A Gabi e a Júlia estavam comentando há pouco de que o usuário ele precisa se tornar um embaixador, ele precisa se tornar apaixonado pela sua marca. E para isso, o primeiro passo é você não criar barreira para concluir uma venda. E aí, quando você não cria essa barreira, você torna ele um usuário engajado, um cliente que já comprou dentro do seu e-commerce, e aí sim você pede outros dados que você precise. E aí tem uma frente que é muito importante, que o pessoal do marketing me odeia quando eu coloco, que aí se você não tivesse nenhum cadastro daquele cliente, se você subisse a venda só com o mínimo necessário para aprová-la, e depois você colhesse tudo isso. E eu falo isso, muita gente questiona e fala, poxa, assim não dá para a gente trabalhar, é muito importante. E aí, de novo, eu vou voltar naquela analogia do mundo real. Quando a gente vai no shopping, você dá todos os seus dados para poder comprar alguma coisa? Você precisa de tudo isso? E nem por isso você deixou de ser um fã de alguma marca, nem por isso você deixou de voltar naquela loja e continuar comprando. Então, avalia, entende, para mercados e mercados isso funciona, então entende se dentro do teu negócio faz sentido trabalhar assim. Outra frente muito importante são as formas de pagamento. E aqui acho que a dica é ser cada vez mais plural. A gente vê a explosão de carteiras digitais que tem acontecido dentro do mercado e é importante que você esteja em linha com as necessidades e expectativas do seu cliente. Então, se ele está te cobrando de ter essa solução de pagamento, se você entende de que é uma solução de pagamento que vai ajudar, que vai agregar, entende de fazer o desenvolvimento, de colocar isso para dentro de casa e de ter mais uma forma de aceitar. E um outro ponto é aceitar mais de um cartão. A gente tem dados aqui dentro do Brasil de que um dos maiores índices de negativa de cartão de crédito é exatamente a falta de limite. E um movimento que a gente vê histórico aqui dentro do país é a crescente adesão de ter mais de um cartão no momento da compra. Por quê? Porque aí você pega o namorado pegando junto o cartão da namorada, o marido junto da esposa, a mãe com o do filho e efetivamente concluindo a compra. De novo, o que você precisa é conseguir concluir a sua venda. E para isso, você não importa se você está pedindo mais de um cartão naquele momento. Então, avalie, entende de colocar dentro do seu negócio também.
Uma outra frente, que de novo volta naquela frente de conhecimento técnico que a gente tem por já viver o mundo do e-commerce, é importante você avaliar nessa jornada do cliente quanta informação você não está colocando que muitas vezes ele não conhece. Então, por exemplo, CVV, que é o código de verificação, para gente normal. E para aquela senhorinha que está comprando a primeira vez, ela sabe o que é um CVV? Ela entende de que aquilo são os 3 dígitos que estão atrás do cartão? Ela sabe como preencher isso? Ela entende para que aquilo serve? Então é importante, de repente, você ter aquele botãozinho de informação do lado de cada um dos campos, explicando aonde está essa informação, explicando para que aquela informação é necessária e como que ela pode seguir. Outro movimento básico que ainda dá para perceber em muitos e-commerces é, na hora de digitar a validade, você tem ali só o nome validade, sem explicar do quê. E o usuário novo, ele não sabe que é a validade do cartão que você está pedindo. Às vezes, no mesmo campo, você está pedindo informação do CPF dele, do RG, e ele fica na dúvida, o que eu preciso colocar de validade? Parece maluco, parece que não acontece isso, mas esse é o dia a dia do cliente. O cliente ele tem muitas dessas dúvidas e a gente acaba colocando para dentro daquele abandono de carrinho como um todo. E muitas vezes tem a oportunidade. Outro ponto que é legal de falar é que às vezes o pessoal coloca 2 campos para mês e 4 campos para ano. Quando em 99,9% dos cartões você tem 2 campos e 2 campos. Então, deixa isso fluido, do mesmo jeito que o usuário está acostumado a digitar. Isso vai facilitar, vai ter menos impacto e vai perder menos a oportunidade de fazer uma venda por impulso. Acho que um outro ponto bem importante, e esse que pouca gente conhece, são os BINs. O que é BIN? BIN são os 6 primeiros números do cartão. Os 6 primeiros números do cartão ele tem muita informação contida. Ali você vai saber qual é a bandeira, qual é o emissor, qual é o tipo de produto, se ele é um cartão de crédito, um cartão de débito, se ele é múltiplo, quem efetivamente é aquele cliente, pelo perfil dele, ele é um cliente clássico, ele é um cliente premium, e com isso você consegue entender muitos dos dados do seu usuário. Nessa linha, é importante saber de que alguns e-commerces acendem a bandeira de pagamento na hora do checkout. E aí a dúvida é, seu checkout está realmente parametrizado? Por que eu digo isso? Porque é comum de ver checkouts que não estão parametrizados corretamente, e aí eles acendem a bandeira errada. Isso gera um baita de um desconforto no usuário, e ele não segue com a sua compra, e de novo volta naquele abandono de carrinho. Então, avalia. Se você tem o parâmetro de BIN atualizado, continue usando. Se você não tem, do seu gateway, não necessariamente isso precisa estar na jornada de compra do seu cliente. Acho que um outro ponto muito importante de falar é a frente de sinalização. E aí a gente tem sinalização na home, no rodapé, nas perguntas frequentes, no checkout, o script de chatbot ou no script do atendente de call center. Em todos esses lugares é importante você saber e declarar todas as suas formas de pagamento, o formato que você opera, em quantas vezes você vende, como que funciona o mecanismo de pagamento do seu e-commerce. Tendo isso ajustado, você não gera nenhum tipo de receio no seu usuário. E aí vou trazer um case aqui especial que a gente teve de sinalização. A gente tinha um player de delivery que ele já estava com a aceitação de Elo há algum tempo e ele não tinha o logo da Elo parametrizado. E aí, a partir do momento que ele coloca a sinalização do logo da Elo, a gente aumenta 30% nos 3 primeiros meses de venda dentro daquele delivery. E isso foi um dinheiro novo, efetivamente. Porque aquele usuário, ele não necessariamente estava pagando com um cartão. Ele estava pagando com dinheiro, ele estava pagando em outros formatos, o que não gerava uma fidelidade, o que não trazia a recorrência e a frequência, que é o que todo e-commerce busca, né? É trazer aquele cliente constantemente para consumir junto com você. Então, avalia, porque algo simples pode fazer muita diferença. E com isso, eu fecho com uma frase do Einstein, de faça as coisas o mais simples que puder, porém não as mais simples. Obrigado, pessoal. Espero que essas dicas ajudem vocês a vender mais e ajudem vocês a ter cada vez mais espaço dentro desse mundo digital que deixa todo mundo com brilho nos olhos. Obrigado. Felipe, foi excelente. Eu e a Julinha aqui, a gente aprendeu muito. Queria te agradecer. Eu acho que a frase que você começou aí a sua apresentação, como vender mais, simplifique, ela fala sobre tudo, né? Muito obrigada. Vou pedir para você ficar um tempinho ali no chat para bater um papo com o pessoal, para tirar as dúvidas. E lembrando, gente, que o time da Elo está à disposição no Salão de Negócios. É só você clicar aqui na plataforma ao lado. Obrigada, Felipe. Boa tarde. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço o espaço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!